trono de Deus. E para começar, nós vamos ler o tema de hoje, Apocalipse 4 inteiro, como nós sempre fazemos. Nós vamos começar lendo, cada pessoa vai lendo um pouquinho. Vamos começar com a Vilma. Apocalipse 4, o trono do céu, no céu. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Continua. Eu? A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Ok. A sua irmã? Imediatamente fiquei tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu. E nele estava sentado alguém. Senhor? Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Vera? Ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciões. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Ok. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Ok? Certo. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Seguindo. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia erguida. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor quanto por baixo das asas. Continua. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Rapaz? Você? Dia e noite repetem sem cessar: Amém. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todos sempre. Os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todos sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Agora vamos ler todos juntos, tá bem? Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Vocês observaram que existem várias figuras? Vocês conhecem e sabem o significado de cada uma delas? Então, vamos ver, dessa vez a gente vai ler o texto e não vai passar por cima dele, né? A gente vai ler o texto e entender o que é que está dizendo nesse texto. Então, para nós é muito importante conhecer tudo aquilo que Deus quer que nós saibamos. Primeiro, nós já caminhamos de Apocalipse 1 ao 3. E nós vimos durante essa caminhada uma coisa maravilhosa, a descrição que Jesus faz de si mesmo. Você vê, ele se descreve da cabeça aos pés, até mesmo como ele está vestido. E a descrição dele é uma coisa fenomenal. Se você encontrasse alguém como ele andando meia-noite na rua, você não ajoelharia e iria adorar, você sairia correndo. Porque é assustadora, principalmente se ele abrir a boca e falar, o que ele diz ali a respeito da sua voz? Trovão. Como trovão, como voz de muitas águas. Imagina você estando lá no pé da queda, como é que chama? Essa que tem aqui, Niágara Falls. Se você pensar que você está ali, pertinho, aquela água batendo forte, se você já foi lá, você sabe, ou dela, ou de alguma outra parecida, você não consegue falar um com o outro. Pode estar pertinho, falando no ouvido, o barulho é estrondoso, não se consegue ouvir. Então, o que acontece? Nesse ponto, Jesus está se descrevendo e ele diz para nós, e toda a descrição dele tem um sentido figurado. Ele é assim. E ele diz, porque eu sou assim, eu estou cuidando disso, daquilo e daquilo. Então, na medida que fomos vendo as igrejas, nós fomos entendendo por que Jesus se mostra daquela forma. A outra coisa é que ele escreveu, nós
as 7 cartas que Jesus escreveu. Muito facilmente a gente fala as 7 cartas às igrejas da Ásia, as 7 cartas de Pedro, a igreja das Ásias, de João, a gente bota uma pessoa que fez. Nesse caso, não foi o apóstolo que escreveu, que redigiu, que criou a carta. Ele só foi o escrivão. Ele apenas colocou no papel e mandou. Mas quem ditou, quem fez o que tem na carta, a essência da carta foi quem? Deus. Jesus foi ditando para ele, né? Veio do coração de Deus e Jesus foi ditando para ele aquilo que ele tinha que falar. Tanto é que no primeiro capítulo ele diz: escreve essas coisas para as 7 igrejas da Ásia. E ele disse cada igreja por nome. Então nós vamos ver que Apocalipse foi escrito por Jesus de uma certa maneira. A autoria de Apocalipse é Jesus. E quem faz o escrivão da carta é o apóstolo. Então nós vamos ver isso. Outra coisa, nós vamos ver que o enfoque do primeiro ao terceiro capítulo é na terra. As coisas que estão passando aqui na terra, nas igrejas, as situações na comunidade das igrejas, as coisas que estavam acontecendo por causa do pecado do homem. Então tudo isso acontece ali. Agora Jesus vem, analisa o que está acontecendo, faz elogios, faz condenações, dá instrução, dá avisos e faz promessas. Então nesse ponto nós terminamos as 7 igrejas e agora vamos começar o capítulo 4. E é interessante que o foco muda completamente. Nós saímos da terra, do homem, dos seus pecados e de tudo que ele vive, e estamos passando agora o enfoque para os céus. E o capítulo 4 entra agora falando algo importante ao povo de Deus. Se vocês viram durante as cartas, Jesus sempre comentou a respeito de onde o povo vivia. A comunidade, autoridades, a cidade, pessoas que estavam, as influências que eles tinham. Jesus sempre comentou a respeito disso. E como prova disso, nós vamos olhando, se nós formos tirando os 90%, nós vamos ver que o povo de Deus é provado através de tentação, através de perseguição. Era provado naquele tempo e continua sendo provado hoje. Nós continuamos sendo, às vezes, o teor disso muda, mas é a mesma coisa, estamos sendo tentados, todo o tempo estamos sendo tentados, na rua, no trabalho, em casa, em todo lugar estamos sofrendo tentações e também sofremos perseguições. Não são perseguições como era no passado, que às vezes até se perdia a vida, mas são perseguições. Somos perseguidos por pessoas que não gostam de cristãos, somos perseguidos por pessoas que não estão de acordo com os nossos valores pessoais, somos perseguidos de diversas formas e o inimigo está muito voltado a nos perseguir porque o tempo dele é curto. Ele sabe que o tempo dele é pouco. Então ele está mais afoito de resolver a levar o máximo que ele puder de humanos para o inferno, porque esse é o trabalho dele, né? Quando nós estamos debaixo de tentação e perseguição, isso significa todos os dias da nossa vida, qual é o melhor remédio para isso? O melhor remédio para nós termos força e saber o que fazer é a revelação do caráter e da glória de Deus. Se nós sabemos quem Ele é, o que Ele é capaz de fazer, o poder que Ele tem, o tanto que Ele nos ama, nós vamos conseguir fazer frente à tentação, vamos fazer frente à perseguição com cabeça erguida, com tranquilidade, sem ter úlceras e pedra no rim, enxaquecas e tudo o resto que a gente às vezes tem por tensão, por frustração, por estresse. Então, a melhor coisa, o melhor remédio para nós é conhecer o caráter e a glória de Deus. Conhecer que Deus tem poder e com o poder dele, ele nos garante a vitória final. Não importa o percurso, no final a vitória é nossa. A justiça de Deus nos garante defesa do que é correto, que a justiça sempre vai prevalecer, que aquilo que nós sofremos que é injusto, Ele vai consertar, Ele vai dar um jeito. Então é muito importante que a gente tenha esse conhecimento. É importante conhecer a bondade e a soberania de Deus, porque a bondade e a soberania de Deus garantem para nós bênção e conforto. Então, enquanto nós estamos no caminho das lutas e das tristezas e da tentação e da perseguição, Deus nos garante bênçãos ainda no meio delas. E Ele nos promete conforto, consolo de toda a situação que estivermos sofrendo. E mais do que tudo, o sangue do Cordeiro nos demonstra que a redenção já foi realizada. Não é algo que Deus está planejando para nós, é algo que nós já temos. E ninguém pode tirar isso de nós.
Então, o sangue de Jesus, ele nos cobre, ele nos protege, ele nos purifica, ele nos justifica, e por causa disso nós temos entrada direta ao trono de Deus. Nós temos entrada direta à presença do Senhor. Muito bem. Aí entra Apocalipse 4. Essa é a razão de que, e logo imediatamente que Jesus disse tudo aquilo, ele entra agora numa outra situação de Apocalipse 4, tirando o enfoque da terra para o céu. Porque o que ele quer? Ele está dizendo todas aquelas igrejas, e as nossas igrejas, e a nossa vida, ele está dizendo, eu sei onde você está, eu sei o que você passa, e eu tenho a resposta. Qual é a resposta? A resposta é, coloque os seus olhos nos céus, levante os seus olhos, coloque os seus olhos em Deus, veja quem é Deus, veja o Deus que você tem, veja o poder, a glória, a majestade, a soberania de Deus, e isso vai tirar os seus olhos das suas circunstâncias. Isso vai tirar os seus olhos do seu problema. Então agora nós vamos entrar na visão celestial, que é Apocalipse 4. O apóstolo João, ele ficou meio esquecido no tempo das igrejas, não ficou? Lá no capítulo 1 a gente falou dele, e aí nós começamos a estudar as igrejas e praticamente João desapareceu. Nós vimos o que Deus estava falando, que Jesus estava falando para as igrejas, mas agora João volta à cena. E é interessante que ao ele voltar à cena, ele está voltando para uma situação totalmente diferente, porque o enfoque agora é no céu. No capítulo 4, verso 1, nós começamos, o capítulo começa de uma forma muito interessante, abrupta. Ele diz, depois dessas coisas, e a pergunta é, que coisas? Vocês sabem que coisas são? A quem está se referindo? Que coisas são essas? Aquelas lutas todas que as igrejas vão passar. Ok, uma das coisas é essa, é a luta, né? Depois de ele ter escutado a mensagem dos lábios de Jesus, ter escrito às igrejas e obedecido a Jesus e mandar essas cartas para a igreja, agora ele está numa situação privilegiada. Ele recebeu um comando e ele obedeceu. Agora, o que acontece com relação a isso, como resultado disso? Acontece que agora vem uma outra visão. E aqui está um ponto de ensino para nós. Muitas vezes nós vemos crentes que estão vivendo histórias de 10 anos atrás. 10 anos atrás Deus me falou. Há 10 anos atrás Deus fez uma maravilha na minha vida. Há um ano atrás Deus agiu dessa maneira. A semana passada Deus fez isso. O ponto é, na nossa vida, na intensidade que nós vivemos, na correria dos nossos dias, nós temos que ter o encontro de Deus a cada segundo. Então, todo crente precisa ter história e testemunho de hoje pela manhã. O que Deus falou hoje pela manhã? O que aconteceu que Deus já resolveu? Nós tivemos hoje aqui uma situação e Deus já resolveu. Tivemos, né, uma coisa imediata que aconteceu, não estava, foi uma surpresa que Deus resolveu. Então, nós temos coisas a cada minuto que acontecem e Deus dá a resposta para elas. Mas o ponto é, o que chama a nossa atenção, o que nós podemos aprender de João aqui? Ele foi comandado a fazer algo. E ele não parou, como nós fazemos a maior parte do tempo, assim, nossa, escrever cartas para 7 igrejas? Quem eu sou? Eu vou mandar essas cartas para as igrejas vão dizer, qual é a sua autoridade de dizer tudo isso? Aí eu vou dizer, Jesus me disse para escrever, ele falou tudo. E eles podem dizer para mim, quem é você para Jesus estar te dizendo, está mandando recado através de você? O humano faz isso, não faz? Então, muitas vezes, nós escutamos de Deus e questionamos se aquilo realmente vem de Deus e, pior ainda, se eu tenho capacidade de fazer aquilo. Eu posso contar um segredinho para vocês? Não fique triste comigo por causa disso, tá? Promete? Todo mundo promete? Nós não somos capazes mesmo. Nem precisa pensar. Nada do que nós fazemos, nós somos capazes. Nós não somos. Por que nós fazemos tudo o que fazemos? Jesus capacita. Deus capacita, Jesus capacita, o Espírito de Deus está em nós. Essa é a nossa força, essa é a nossa inteligência, essa é a nossa capacidade, esse é o nosso brilhantismo. É ter Deus em nós. Quanto mais de Deus nós tivermos, mais brilhantes nós vamos ser. Vocês vão ver porque daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas o importante é, João obedeceu. E porque ele obedeceu a primeira tarefa que foi dada, ele recebeu a segunda. E olha só a diferença.
Na primeira, ele só escreveu cartas falando de pecados, falando de coisas que estavam acontecendo, com condenações e tudo mais. Agora, Jesus fala, muito bem, você cumpriu sua tarefa, agora eu vou te levar para um passeio. Turismo no céu. Vamos fazer uma viagem ao céu e você vai ver coisas que olhos humanos nunca viram. Esse é um ponto para nós. Nós precisamos entender que quando nós obedecemos a Deus, nós vamos ver coisas que nunca imaginamos. Deus vai revelar para nós verdades que nós nunca imaginamos que existiam. Ok? Então, estar na presença de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer. É a melhor coisa que nós podemos fazer. Então, vamos caminhar nisso aqui. Esse foi, deixa eu explicar primeiro antes de entrarmos. Essa foi uma razão. Os comentaristas dizem que existem duas razões para essa frase, depois dessas coisas. Uma é essa, que nós já facilmente descobrimos, né? Depois das cartas, agora vem isso. Depois do que aconteceu. Agora tem uma outra coisa, e nós vamos entender. Outros comentaristas dizem que o que aconteceu é que ele estava se referindo também ao tempo cronológico, não somente ao fato acontecido, mas ao tempo cronológico no caminho, no traçado de Deus. Vamos entender uma coisa, eu não vou parar nisso, porque isso é um outro estudo toda a parte, eu só vou fazer ponto em uma coisa. Ali nós estamos vendo que antes de Jesus vir, quando as pessoas morriam, elas iam para onde? O seio de Abraão. Ou para? Paraíso. O seio de Abraão é o paraíso. O outro lado é? O lugar de tormento. E tudo isso se chama Hades. Hades é dividido em seio de Abraão e lugar de tormento. Então, quando a pessoa conhecia Deus e adorava a Deus, ela morria e ia para onde? Para o seio de Abraão, para o paraíso. Quando ela morria rebelde com Deus e não conhecendo Deus, ela ia para o lugar de tormento. Então, isso é o que acontecia antes de Jesus vir. Agora, aconteceu que durante a história, chegou um tempo certo e Jesus veio. A primeira vinda de Jesus, como fala ali que Deus mandou Jesus para nos resgatar. Então, ali começou a era da igreja. E essa era da igreja continua até hoje. Vamos dizer, do nascimento de Jesus até onde essa setinha subiu, é a era da igreja. E nós estamos ali bem encostadinhos nessa setinha. Durante todo aquele tempo ali, da cruz até a setinha, é o tempo que passaram 7 igrejas. E a última, Laodiceia, é a igreja que nos representa. A igreja que é mais diversificada, conformada, não muito comprometida, uma igreja muito dispersa com as coisas do mundo que estão acontecendo ao nosso redor, uma igreja assim que está um pouco perdida, está longe demais do Éden e ainda não está sentindo o cheiro da eternidade. Então está um pouco perdida no meio dessa coisa toda. Então ele fala o seguinte, nesse momento, um pouquinho antes do rapto acontecer, é onde nós estamos. Exatamente ali encostadinho na seta, tá? Depois dessas coisas, o que ele está dizendo? Acabou a era da igreja, veio o rapto, que é onde começa a história depois das 7 igrejas, e aí começa o que nós vamos estudar daqui para frente. E o que nós vamos estudar? Nós vamos ver os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Nós vamos ver que ao tempo, 7 anos são divididos ao meio, e nós vamos ter o tempo da grande e o quê? Tribulação, e vai ser 3 anos e meio mais tranquilos, apesar de difíceis, mas depois vão vir 3 anos e meio impossíveis. E durante esse tempo, nós vamos ver que lá em cima, enquanto aqui na Terra está acontecendo tudo isso, lá em cima vai acontecer o tribunal de Cristo e vai acontecer as bodas do Cordeiro, enquanto o anticristo estiver reinando aqui. Então, o que ele está dizendo é isso? Depois dessas coisas, depois das 7 igrejas e o rapto, ok? Nessas outras coisas a gente pode incluir o rapto. Aí depois do rapto vão acontecer essas coisas que a gente vai estudar. Mas nesse momento nós estamos ali, encostadinhos na seta. E agora nós vamos subir e olhar o reino de Deus, olhar o trono de Deus. Para que essa visão acontecesse, aconteceram algumas preparações. Primeiro, a preparação da própria visão. Diz ali no capítulo 4, verso 1 ainda, diz o seguinte: olhei e diante de mim estava o quê? Uma porta aberta no céu. Uma porta aberta no céu. Que porta aberta é essa, gente? Essa é uma porta que dá continuidade entre eternidade e tempo presente. Uma porta que comunica entre o tempo, Cronos,
e o tempo que não tem tempo, o tempo do para sempre. Deus permitiu a conexão e através dessa porta aberta, João pôde entrar e ver o que está do outro lado dos céus. Então, durante essa porta, Deus abriu a porta de comunicação. É a mesma coisa como eu estava falando na hora que eu estava escrevendo, eu pensei, é como um PowerPoint da eternidade, né? Como se Deus tivesse feito, abriu a porta e começou a projetar para João, desde a nossa linguagem de hoje, né? A gente imaginaria que Deus começou a mostrar para João as coisas que ele não teria condição de ver de outra maneira. Isso, sabe, dá uma alegria muito grande. Porque uma coisa a gente pode ter certeza, nós nunca poderíamos saber de nada disso que está aqui. O que existe lá não é possível para nós descobrirmos. Nós só sabemos disso porque Deus quis revelar. Essa é a grande diferença. E tudo que nós podemos saber a respeito da eternidade são coisas que Deus revelou. Então nós sabemos que nós temos um Deus que não se esconde. Um Deus que quer se revelar, Ele quer revelar os seus propósitos, Ele quer revelar o que vai acontecer, Ele quer nos preparar para tudo isso que está ao nosso caminho. Outra coisa, Deus revelou eventos futuros para nos dizer o que fazer diante deles. E outra coisa, Ele disse a João o que fazer com a revelação. Ele disse para João o seguinte: escreve e manda para as igrejas. Diz para o povo de Deus o que está acontecendo e o que vai acontecer. Então, ele não deixou para João a decisão do que fazer com a revelação. Então, esse é outro ensino para nós. Quando Deus nos revela alguma coisa, nós precisamos pedir a Deus o que devo fazer com isso. Eu acho que vocês já sabem que nem toda revelação que Deus dá é para ser revelada. Muitas revelações são para ser reveladas para nós. Algumas delas Deus nos revela para que nós saibamos e nos preparemos para o que vai passar. Outras vezes é para que nós possamos preparar uma saída daquela situação que vai vir. Ele nos avisa, como se ele dissesse assim: olha, vai acontecer isso, se prepare. Ache uma solução, busque alguma coisa. E algumas coisas ele diz para a nossa vida, para que nós saibamos, para que nós oremos pela situação, para que oremos pela pessoa. Não é, até agora não foi para nada para dizer para ninguém, foi só para ficar conosco. E algumas vezes ele diz, como ele disse a João, escreve e leva para as pessoas. Outras vezes ele diz, vai agir nessa situação. Mas nós temos que ter certeza do que Deus está mandando. É muito perigoso dizer, Deus disse. Essa palavra deve sair da nossa boca com muito cuidado. No momento que você disser, Deus disse, é como se você tivesse posto um machado sobre a sua cabeça. Porque Deus disse, se você ler a Bíblia, você vai ver quão seriamente Deus toma o fato de nós falarmos em nome dele. É muito perigoso. Por isso a gente tem que ter muita certeza de que foi ele que disse e que ele disse para dizer. Até mesmo quando a gente tem certeza que ele disse, a gente tem que ter cuidado se ele disse para dizer. Você levantou a mão? Sim. De repente, para ter uma curiosidade, por que as 7 igrejas da Ásia? Ele mandou essa carta para a igreja da Ásia. Porque foram igrejas que existiram durante a história. Mas essa Ásia é a Ásia mesmo? É o lugar onde as igrejas do Evangelho estavam se propagando. Estava Paulo perto de toda coisa ali da Judéia, de tudo que aconteceu com Jesus. Era a área que era mais quente nessa história. Então, essas igrejas foram igrejas não só que estiveram naquela área, mas que existiram em épocas diferentes. Entendeu? Então, ela representa tanto igrejas do momento, como igrejas que depois de um tempo, se você olhar, a gente fez uma linha cronológica, cada uma delas existiu de um tempo, e a Laodiceia foi a última igreja e que está, desde aquele tempo que ele falou, está em vigência até hoje. É a igreja que cada vez está mais caracterizada da nossa época. E quando acabar, quando vier o rápido, é o tempo que acaba a igreja de Laodiceia. Porque as coisas que estão escritas para ela. Então, fala. O arrebatamento, quando Jesus vem para levar a sua igreja, todo mundo junto. Então, ele nos revelou tudo isso. Outra coisa é que nós, então, Deus abre a porta, Deus revela, tudo isso é ação de Deus. E qual é a nossa ação? A nossa ação é receber, sem tentar criar, ampliar, florear, usar nada da revelação. Do jeito que a revelação foi dada, ela precisa ser utilizada. Ela precisa ser vivida, sem enfeitar, sem modificar.
sem ajustar aos nossos interesses. Então nós temos que ter muito cuidado, porque é a palavra do Senhor, é o que Ele diz. Alguma dúvida a respeito disso? Pode só acrescentar, você falou que a gente tem que ter cuidado. Além do cuidado, tem que ser feito com temor e tremor. Se Deus te fizer como atalaia para a vida de alguém, olha muito de tremor. Para muito. Porque se não foi Deus, isso pode causar um tremendo dano na vida da pessoa. Então nós temos que cuidar. E quando falar, como ela disse, fala com cuidado. Eu sempre, quando eu vou dizer alguma coisa para alguém, eu prefiro agir do que dizer. Então, se não tem como agir, se tenho que dizer alguma coisa, eu digo, olha, eu senti de Deus isso. Agora você precisa orar e saber se é mesmo. Toda vez que eu falo, eu digo assim. Você precisa orar e saber se é mesmo. Porque se não for, foi eu que senti, percebi, discerni e achei que era isso. Mas leva diante de Deus e procura saber. Eu senti no meu espírito falar com você sobre essa situação. Agora, prova, leva para Deus e procura saber se é. Então nós temos esse trabalho. Nós temos que, como porta-vozes, dizer e alertar, mas a pessoa que recebe tem que ser crítica. Tem que buscar. Lembra quando Paulo estava trazendo a palavra, ele disse que ele chegou no lugar, ele foi em Macedônia, onde ele pregou o Evangelho, os macedônios que escutavam e iam à Bíblia para ver se o que ele estava dizendo era verdade. Iam nos escritos, para ver se o que ele estava dizendo era verdade. Então, esse é o nosso trabalho, nós temos esse propósito, nós temos esse dever de checar tudo que é dito a nós. Segunda coisa, a preparação feita para o apóstolo. Então, nós vimos a preparação para a visão. Agora, a preparação para o apóstolo. Diz aqui, um apelo aos ouvidos. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo, como trombeta. Lembra de algum lugar que nós estudamos isso? De alguém que tinha voz como trombeta? De quem é essa voz? Deus. Logo no primeiro capítulo, na verdade, quando nós começamos a estudar, quando Jesus falou com Pedro, ele relata isso. Eu escutei uma voz forte, aqui está, forte como trombeta, Apocalipse 1:10. Então, essa voz de trombeta, quem é que está falando com ele outra vez? Jesus está falando de novo. Agora, aqui no capítulo 4, Jesus volta a falar com ele, a voz como trombeta. E outra coisa, essa voz fez um convite. E o convite foi, suba cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, Jesus fez um convite a ele para subir, ir aos céus e ver o que iria acontecer. A preparação do apóstolo. O apóstolo, como ser humano, ele não poderia entrar na presença de Deus e ver tudo aquilo que ele fez do jeito que a gente está. Por isso que é muito difícil para mim entender que você venha brigando no carro, que você venha discutindo com os filhos, gritando, e chega na igreja e de repente você é um santo. De repente o Espírito de uma pessoa. E é tudo diferente. Se você é cheio do Espírito, o Espírito vai te encher todo o tempo. Todo o tempo. Não é uma coisa que só acontece quando você chega, abriu a porta da igreja, pá, ficou santo. Não é assim. Então, a preparação do apóstolo, ele tinha que ser preparado para chegar a essa presença de Deus. E olha só o que diz aqui, a preparação dele. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito. Como que ele foi tomado pelo Espírito? O Espírito não vai tomar quem não está disponível. O Espírito não vai tomar quem não está obediente. O Espírito não vai tomar quem está rebelde e falando mal e desobedecendo e agindo e pecando. O Espírito de Deus, pelo menos, não. Pode ser outro Espírito, mas de Deus não. Então, nós precisamos entender que o Espírito nos provê de visões especiais, ele nos transporta a mais diversas circunstâncias, mas nós precisamos estar entregues ao Espírito. Nós precisamos estar disponíveis, e aí ele faz milagres maravilhosos. E agora a gente vai entrar na visão. Foi feita a preparação da visão, da própria visão, do apóstolo, da situação, e agora Deus leva. Preste atenção nisso. Ninguém vai à presença de Deus sem preparação. Ok? Ok? Muito bem. A visão celestial. Começa aqui. A visão do trono. E ele diz, e vi diante de mim, estava um trono no céu. E agora, o que esse trono representa? Se nós pararmos para olhar e fizermos a comparação, é muito interessante que tudo que está no tabernáculo do templo do Velho Testamento está no trono
de acordo com o que é a descrição. Então nós podemos ver uma coisa. Lembra que nós falamos das sombras, que nós falamos dos símbolos no domingo passado? Agora nós vamos ver muitos símbolos, e este é um deles. O tabernáculo e o templo, Deus deu ao povo, durante o tempo da peregrinação deles, era uma antevisão. Ele estava querendo demonstrar como era o trono dele no céu. Lembra que ele pediu tamanho, ele pediu tipo de material de fazenda, de material usado, tipo de cor, ele disse que cor seria, ele disse tudo. O que Deus estava fazendo? Ele estava levando os humanos a fazer uma réplica na terra do trono de Deus no céu, para que quando eles entrassem no santuário, entrassem ali, eles pudessem se sentir na presença de Deus e já estar acostumado, familiarizado com isso quando eles chegassem lá. Então Deus deu essas instruções, e o tabernáculo tinha muito a ver, era um símbolo, era uma sombra do trono de Deus, e agora a gente vai ver o que isso tem. Por exemplo, alguns elementos, lâmpadas e candelabros existiam no Antigo Testamento no templo e existem na presença de Deus, como ele fala. Os seres viventes, querubins, vocês lembram que a arca do concerto tem 2 querubins em cima dela? Então é algo que ele queria também que tivesse acostumado com isso. Ele fala dos incensos de oração no Antigo Testamento, e agora no céu as coisas continuam acontecendo. Cantos de louvor, os levitas cantavam no Antigo Testamento, e os anjos e os seres viventes vão estar cantando diante do trono de Deus. Então é coisa que a gente já está também se acostumando com ela. Os sacrifícios que eram feitos, a arca do pacto, o altar, o ato externo, tudo isso que ele mandou fazer no templo do Antigo Testamento é réplica daquilo que existe no céu. Então Deus se revela nos mínimos detalhes. Ele procura cuidar da nossa comunidade. Como a gente se sente bem num lugar familiar, não é verdade? Quando você viaja e você chega num lugar que parece com a sua casa, ou parece com lugares que você conhece, você se sente familiar, você se sente confortável. Quando é um lugar muito diferente, você se sente meio estranho. Então ele quer que a gente se sinta familiar, que a gente se sinta acostumado com a visão do trono. A visão de Deus. E ele diz, e nele estava sentado alguém. Olha só que descrição. A gente, se fosse crítico, né, mas já nós não somos, certo? Se nós fôssemos críticos, nós logo diríamos assim, como que ele chama Deus de alguém? Ele não sabia que se está sentado no trono tinha que ser Deus? Mesmo que ele nunca tenha visto Deus, o único que merece estar sentado no trono é Deus. Por que ele não diz, e Deus estava sentado no trono? E aí nós temos alguma coisa que a gente vai olhar. Ele diz simplesmente alguém, porque não existe um nome que possa realmente significar e descrever tudo que Deus é. A aparência de Deus excede toda a nossa compreensão. E exatamente isso. Ele tinha a sensação de que era Deus, mas ele não sabia porque era a primeira vez que ele viu, e o que ele viu não foi capaz de reconhecer. Pelos olhos humanos não havia nada igual, nada comparável. Então ele disse, existia alguém, eu sei que tinha uma pessoa ali. Eu creio que era Deus, mas eu não vou arriscar. Existia alguém no trono. E se vocês olharem, só para vocês chamarem a atenção, olha só a aparência do rosto dele, olha ali do cantinho, na figura não saiu tudo, mas vemos uma linha meio movimento, muitas coisas, muitos riscos ali em cima, atrás do trono, o que simboliza os relâmpagos, trovões e tudo isso que constantemente estão saindo do trono. Então, só para ter uma ideia daquilo que a gente leu, para ter uma visual daquilo que nós lemos, né? Nós sabemos que nem todos são capazes de imaginar. Quantos de vocês aqui, enquanto nós fomos lendo o verso, conseguiu imaginar, botar na sua mente e olhar a figura do trono de Deus? Alguém conseguiu? E seguindo? A gente às vezes não consegue. Então, por isso que é importante os visuais. E por isso que eu faço tanta questão de achar figuras. Porque uma vez que você veja a figura, você começa a ter noção melhor daquilo que é real. Então, vamos lá. Sentado no trono. O que significa, o que quer dizer sentado no trono? Representa a posição de Deus, de governo, de autoridade, um governo estabelecido, consolidado, firme, né? Uma obra consumada. Ele está sentado no trono, ele reina. Ele é. Então não tem nada que possa mudar isso. Outra coisa que ele fala é o aspecto. E ele descreve o aspecto de Deus através de 3 pedras preciosas. Ele diz, semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circular do trono. Ele usa 3 pedras para fazer a descrição. Vamos entender qual a importância disso. O jaspe é transparente e simboliza pureza e glória.
Vocês já viram cristal? O cristal é transparente. O que acontece com o cristal quando você bota na luz do sol? Sai luzes de cores. Ele é transparente, ele não tem cor nenhuma, mas ele é capaz de produzir cores quando colocado diante do sol. Então isso ele está falando, uma pedra desse tipo, ele via o rosto de Jesus mais ou menos assim, jaspe, o rosto de Deus, o jaspe transparente e o sardônio, que é vermelho, simboliza o pacto com homens feito através do sangue de Cristo. E o vermelho também é uma cor que chama para a vida, não é isso? O sangue quer dizer vida. Então ele é uma mistura de uma pedra transparente como o jaspe com o sardônio que é vermelho, quer dizer, a vida nele, existe vida nele. Outro ponto é a esmeralda, quando ele fala do que existe ao redor do trono. A esmeralda é verde, ela proclama a esperança, o nascer de novo, o novo pacto, reviver, refrescar, tudo que é vida na natureza, nos vegetais, existe verde, não é isso? Então o verde chamava atenção para isso. E o arco-íris foi um pacto, sinal de pacto entre o Deus e os homens. Então, ele estava olhando algo de Deus, que esse é o ponto de Deus, ele é sempre. Então ele está reafirmando aquele contato, aquela coisa que ele tinha com o homem e mostrando que o pacto que ele fez aqui na terra continua em vigência lá no céu. Ele é um Deus que não rompe, não quebra pactos. Sempre que o pacto é quebrado, é o homem que quebra. Deus mantém seus pactos. E ele tanto mantém que ele tem um representante disso lá, um arco-íris, que representa o pacto de Deus com os homens. Deus precisava estar se lembrando do pacto dele? Não. Ele tem um símbolo. E é um símbolo mais para nós do que para ele, porque ele não vai se esquecer. É para que nós saibamos que ele não esquece do pacto que ele faz conosco. Outro ponto, ele fala dos 24 anciões, o verso 4. Ele diz que ao redor do trono, o grande trono, existiam 24 pequenos tronos. E neles haviam 24 anciãos. E eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Qual a importância da gente saber disso? Primeiro, os 24 anciãos. Os seus tronos significam honra, descanso, satisfação. Eles estavam ali postos ao redor do trono de Deus, já efetivados. Segunda coisa, eles estavam próximos do grande trono. Isso mostra o relacionamento com Deus, a proximidade de ver a Deus cara a cara, de desfrutar a Deus, desfrutar a presença dele. Vestido de brancos, branco significa justiça para os santos, né? Pureza para nós e justiça diante de Deus. E as coroas de ouro significavam honra, autoridades dadas por Deus, glória que vem através da presença de Deus. Então, na realidade, a nossa glória vem de Deus. Nós pegamos emprestado de Deus, porque a glória é de Deus. Tudo que vem nos glorificar, a gente deve lembrar de dar de volta para Deus, porque na realidade é dele. A gente está recebendo glória porque a glória dele está se refletindo em nós. Fala. Quem são esses 24 anciãos? Vou chegar lá agora. Ok, agora veio a resposta. Olha só que coisa boa. Eles representam os santos do Antigo e do Novo Pacto, do Antigo e do Novo Testamento. Eles representam a igreja, que tem lugar fixo, nominal, determinado na presença de Deus. Quem são os santos do Antigo e Novo Testamento? Os santos do Antigo Testamento. Todos aqueles que do Antigo Testamento aceitaram a verdade de Deus, seguiram os planos de Deus e, portanto, quando Jesus morreu, que estavam lá no seio de Abraão, foram levados à presença de Deus. Todos aqueles da antiguidade que a Bíblia fala que aceitaram a proposta de Deus, de segui-lo, ainda que não tivesse Cristo ainda. Aqueles primeiros então, do Antigo Testamento. Se só tem 24, foram poucos. Isso é representação. Ok. Porque você vai ver na fotografia que eu vou mostrar daqui a pouco, quantos tem. Tá. O ponto é, ele representa, é uma representação, né, gráfica, para a gente poder entender que nós temos lugar fixo, marcado, nosso. Nosso lugar é na presença de Deus. E como Deus é o sol e ele dá tudo, ele irradia, ele aquece a cidade celestial, Deus está em todo lugar e nós vamos estar juntinho dele. Vai ter lugar para muito mais de 24. Amém. Tá bom? Ainda bem você vai As 12 pedras que representam as 12. Exato. São representações, são formas que ele usou para a gente entender as coisas. Porque na realidade tem muita coisa que ele não tem condição de entender. Como você vai entender que Deus é tão grande que cabe bilhões de pessoas sentadas ao lado dele?
Entendeu? Então ele reduziu a nossa limitação, para que a gente pudesse entender a proximidade, é como quase assim, intimidade individual, um por um. Então é dessa forma que a gente pode entender. Doutora Lúcia, Fala. e esses 24 anciãos, era a tribo de Judá e os... Não, não tem a ver com eles, não. O 144, lá no final, que tem a ver com eles. Os 24 é cristãos ou pessoas que aceitaram a Deus do Antigo, do Novo Testamento e do nosso tempo. Esses é o que vão estar diante da presença de Deus. Os judeus têm a ver agora com os 144 que virão, que ele vai falar dos que são convertidos e tudo mais. Quer dizer, no meio desses, teve judeus, mas não é o povo judeu. Está entendendo? É todos, que durante todo o tempo da existência do mundo se aproximou de Deus e aceitou a proposta de Deus. Então é Moisés, todo o pessoal. a gente vai ter um papinho com todos eles quando chegar lá. A gente vai poder perguntar todas as dúvidas, se a gente ainda tiver, né? Se a gente lembrar delas quando chegar lá. Então, todos eles estão lá. Estão lá diante da presença de Deus. Muito bem. Continuando, vamos ver relâmpagos, trovões e vozes. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Que coisa estranha, né? Quando a gente escuta assim, tá, o trono de Deus, devia ser um lugar bem silencioso, bem, né, majestoso, quieto. Parece que Deus não gosta de muito silêncio, não. Ele gosta de companhia, ele gosta de barulho, ele gosta de movimento. Tanto é que ele fez todos nós. Olha só que diferença. Cada um de nós. Cada coisa na cabeça da gente, né? Então, ele gosta dessa diversidade de movimento, tudo isso. Mas olha só, qual é a representação? Qual é o significado? Os relâmpagos são símbolo de quê? Representam o poder da revelação de Deus. Lembra que quando Deus foi no Monte Sinai, quando ele foi escrever os 10 mandamentos na pedra, eram raios que vinham e escreviam, relâmpagos, né? Era coisa assim, quando Deus se mostrava, quando Moisés subia para falar com Deus, ficava aquele tumulto lá em cima e o povo lá embaixo querendo saber o que estava acontecendo. Então, a presença de Deus, toda vez que Deus se revela, é com muito barulho, é com muita luminosidade, é com muito som, é com muita manifestação, é muito intenso a forma como Deus se revela. Então, os relâmpagos eram uma representação da revelação de Deus. Ele lembra também a igreja do poder da sua voz. Nós falamos lá no primeiro capítulo que sua voz era forte como muitas águas, que era como voz de trovão, barulhento, não é isso? Então, lembra o poder da sua voz. Lembra também da sua ação final. Quando ele fala dos trovões, ele fala, lembra que ainda não acabei meu trabalho na criação. Depois de tudo isso, vão vir ainda muitas coisas e novidades na criação. Estrelas vão cair, deixar a água amarga, nós vamos ter muitas coisas mudando, a água vai acabar, o fogo vai queimar parte da terra, as coisas ainda vão ter, ainda vai ter muita mudança. A criação não está terminada, ainda não está, meu trabalho com ela ainda vai continuar. Então ele fala de muita coisa e lembra, para deixar claro na nossa cabeça, de que ele continua agindo, que ele continua em ação. Ele fala também de 7 lâmpadas que estavam diante do trono de Deus, que eram os 7 Espíritos de Deus. Ele diz, diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. A gente para pensar e fala assim, nossa, os 7 Espíritos de Deus, como é isso? Se você parar para lembrar, as 7, tem coisas que são facetadas, que tem mais de um lado, como o diamante, por exemplo. Ele tem várias faces, várias quinas. Então, nesse caso, o Espírito de Deus tem 7 definições do Espírito. E foi isso que deu a inspiração para isso aqui. Lembra dessa lâmpada? Essa lâmpada, ela foi feita com isso. Se você olhar, quantas cabeças tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E essa lâmpada é uma representação para os judeus dos 7 Espíritos de Deus. Ok? E aí nós vamos ver o seguinte. O que Deus esperava das igrejas, as 7 igrejas que Ele mandou, e Ele espera de nós, que nós sejamos um templo verdadeiro. Um templo verdadeiro significa que nós estejamos refletindo aonde nós estivermos. A todo momento da nossa vida, nós estejamos refletindo a presença de Deus em nós. Então, como que a gente pode refletir a presença de Deus? Através da ação do Espírito Santo. Se nós formos um bom lugar para o Espírito viver, se a nossa vida puder refletir o Espírito, nós vamos mostrar a presença de Deus e a luz do Espírito de Deus em nós. Então, é isso que Ele espera de nós.
Nós somos como se fôssemos candelabros, castiçais, sem luz própria. Mas uma vez que o Espírito está em nós, nós refletimos a luz de Deus para as outras pessoas. E quando nós refletimos, tem que haver mudança na nossa vida. Não tem como refletir a luz de Deus e continuar pecando. Não tem como refletir a luz de Deus e não mudar os hábitos. Não tem como refletir a luz de Deus e ficar o mesmo de sempre. Toda vez quando nós começamos a refletir Deus, a mudança vai acontecendo. Deus, a presença dele, vai mudando o nosso modo de ser. Então essa é a importância dos 7 Espíritos. E agora eu vou dizer para vocês quais são os 7 Espíritos de Deus. Se vocês abrirem a sua Bíblia, não precisa, eu vou dizer aqui, mas se vocês abrirem a sua Bíblia em Isaías 11:2, está aí descrito. Os 7 Espíritos de Deus são o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e Espírito de temor do Senhor. Esse último é um espírito que está muito perdido nos nossos dias. Nós não estamos refletindo o temor do Senhor. Irmãos, se nós tivéssemos temor de Deus, muita coisa não aconteceria. Realmente. O temor do Senhor muda muito a nossa vida. Então, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. Quantos de vocês já disseram essa bobagem de dizer que eu não sou uma pessoa sábia? Eu sou burra, eu não sou inteligente. Mas é o que acontece? Você está negando a presença do Espírito em você. Não é verdade? Ou quando você diz que o outro está dizendo a mesma coisa. Você está negando. Então você está dizendo o quê? O Espírito não está em mim, ou o Espírito não está em você. Outra coisa que eu disse, eu não posso entender. Eu não consigo entender essas coisas. Como você não consegue entender? Se você não conseguia antes de Deus, com o Espírito de Deus em você, ele te revela. Ainda que você não tenha capacidade de entender, ele te ajuda a entender. Tudo aquilo que está oculto aos seus olhos, o Espírito te revela. Então você tem entendimento, ainda que seja emprestado, mas tem. O Espírito de conselho. Eu não sei decidir as coisas corretas? Como assim eu não sei? Quem é o conselheiro, o melhor conselheiro do mundo? O Espírito Santo. Ele está em você? Se ele está em você, é só você escutá-lo. Se você der ouvido, se você gastar tempo com ele, se você desligar a televisão, desligar o Facebook, você vai escutar o Espírito de Deus. Entendeu? Tem, claro, a novela da Globo, pelo amor, por favor. A novela da Globo, se você desligar a novela da Globo, ou de preferência, desculpem a minha... Desconecta a Globo. Esse é meu ponto. Estou pedindo desculpa para falar isso, porque meu marido diz assim, você fala duro demais. Então, o ponto é esse, desconecta a Globo. E você vai ouvir Deus falar tranquilamente, ok? Espírito de fortaleza. Quantos de nós, eu não posso? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não posso. Quando que saiu da sua boca essa palavra, eu não posso? Às vezes as pessoas me falam assim, você sabe sobre esse assunto? Eu digo, não. Ah, que pena, eu ia te pedir uma opinião. Eu falei, pode perguntar. Eu não sei nada, mas eu tenho opinião. Pode perguntar, eu vou dizer para você a opinião. E geralmente quando a pessoa fala, eu gostaria, lá na escola, lá na universidade onde eu dou aula, eles sempre fazem isso. Eles sabem do meu jeito de ser, então quando nenhum professor quer dar uma certa aula, eles ligam para mim e dizem, doutora, você poderia preparar uma aula sobre esse assunto? Eu sei que não é da sua matéria, mas você poderia preparar? Por quê? Não tem ninguém aí dessa área? Não, nós estamos com falta, ou o professor dessa área não vai poder, não quer fazer, não gosta desse assunto e tal, tal, tal. Aí eu falei assim, a senhora acha que a senhora poderia? Quando fala assim, acha que a senhora poderia? Como assim eu poderia? Claro que eu posso. E às vezes eu não sei nada, eu vou procurar, eu vou estudar, eu vou buscar, eu vou me adequar e vou fazer. Por que não posso? Se eu posso todas as coisas, se eu digo que posso todas as coisas, como que eu não posso? Não tem nada que eu não possa fazer. Nada. Pode ser que eu não faça perfeito e tão bem como o outro. Mas quando não existe ninguém, eu posso fazer. Eu posso fazer. Então, o espírito de conhecimento, quem já disse aqui que eu não consigo aprender mais? Estou com a mente cansada, já não consigo mais aprender, o conhecimento já não é para mim, deixa os jovens ficarem aqui. Jovens de 110 anos continuam aprendendo. Então, conhecimento e temor do Senhor. Então, esse é o espírito, os 7 espíritos de Deus. Alguma pergunta sobre os 7 espíritos? Por que 7? Porque 7 é o número perfeito de Deus. Se você olhar os 4 cantos da terra, as 3 pessoas da Trindade, juntos 2 dá 7. Se você olhar, são as 7 igrejas. O número 7 é o número da perfeição de Deus. Então, como Deus é perfeito e o Espírito é de Deus, são 7 Espíritos. Ok?
Geralmente o número 7 sempre representa alguma coisa com relação a Deus. Outro ponto é o versículo 6, que começa dizendo sobre um mar de cristal que tem lá diante do trono de Deus. E diz: diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. Qual a importância de nós sabermos disso? Tem algumas colocações. O mar de vidro na frente do trono de Deus faz nos lembrar do Mar Vermelho. Outro mar que a gente lembra que é bem famoso é o Mar Vermelho. O que aconteceu no Mar Vermelho? O povo do Egito, o que aconteceu? Morreu. Os egípcios morreram e o povo de Deus passou em terra seca. Então, quando a gente lembra de mar, a gente pensa logo na vitória de Deus sobre o povo egípcio, né, sobre Faraó. E isso também lembra do que eu falei dos símbolos? Isso também é um símbolo da vitória final de Deus sobre o mal, sobre Satanás. Então, como Deus lutou e venceu o Faraó, que era o Deus daquele tempo, e nós temos certeza que ele vai conseguir e vai poder vencer Satanás. Então, é para nós uma antevisão daquilo que vai acontecer no final. Então, toda vez que a gente olha para o mar, diante do trono, a gente pensa nisso. Outra coisa, vocês já viram que todo lugar que tem água, tem um lugar assim cercado de água, água passando, um rio, uma coisa, fica mais majestoso, mais bonito, né? Dá um chão. E olha só, também mostra a magnificência e a preciosidade do trono de Deus. Então, outra coisa lembra também o mar do templo de Salomão. Eu não sabia, foi fazendo essa lição que eu descobri que no templo de Salomão, além de todas as grandiosidades que tinha um mar. Então, esse mar na frente do trono de Deus, o fato de ter no templo de Salomão representava isso, e a gente não sabia que esse mar do templo de Salomão era uma representação, era uma forma visual de uma réplica de pequena humana do trono de Deus, certo? E outra coisa também chama a nossa atenção para a fidelidade de Deus no controle das águas desse mundo. O trono dele, na frente do trono dele tem um mar, e ele tem um controle sobre esse trono, sobre esse mundo, sobre tudo que está ali. Da mesma forma como ele tem controle sobre as águas, sobre os mares, os rios, a chuva, tudo Deus tem controle. E a chuva ele provê para a gente nunca ter falta de água. Ele está sempre provendo água que evapora, que desce, na proporção que a gente precisa. Então, nos lembra da fidelidade de Deus com relação a isso. O capítulo, a outra parte do versículo 6, fala que no centro do trono haviam 4 seres viventes, olha só, coisa interessante, cobertos de olhos. E os olhos não eram só aqui cobertos, tanto na frente do seu corpo como atrás. E aqui eu trouxe algumas figuras para vocês terem uma ideia. Já pensou? É interessante você ver um corpo todo cheio de olhos, não é? Agora, o que significa isso? Olha o que ele diz. O primeiro ser parecia um leão, e aqui está ele, aqui no cantinho. Um leão com o corpo todo cheio de olhos. O segundo parecia um boi. O terceiro era como de um homem. E o quarto parecia uma águia em seu voo. Perguntas? Por que esse monte de bicho feio? Ok. Esses monte de bicho feio são representações que a gente não tem condição de entender de 2 grupos que existem nos céus. Os querubins e os serafins. Já ouviu falar neles? Isso, talvez lá no céu para nós, não vai parecer tão estranho. Isso é a representação que Deus deu. Agora vamos imaginar no tempo de hoje, naquele tempo, era a única coisa que eles podiam entender. Agora imagine hoje, se você tiver assim, seres, porque o querubins e serafins, segundo a descrição bíblica, são seres magníficos. Tá? Eles são seres enormes, lindos, brilhantes. São seres que, o que diz esses olhos pode significar que eles têm visão 360. Eles estão conscientes de tudo que está acontecendo. Eles são cuidadores do trono de Deus. Eles estão ali a serviço de Deus, glorificando a Deus e cuidando da sala do trono. Então eles estão eles são conscientes de tudo que está passando ao redor. Não sei se eles realmente terão olhos no corpo ou se quer dizer que eles têm uma visão 360 panorâmica. Naquele tempo, para esse povo aqui, era difícil explicar uma visão 360. Exato. Então, eles são reminiscentes dos querubins e serafins. São especiais desse grupo, porque eles foram destacados
para estar constantemente diante do trono de Deus. Então são seres muito especiais. Lúcia, Oi. uma questão que eu, pelo menos, eu acredito que a figura, a interpretação, que era como você falou, é a realidade do tempo deles lá. E a gente sabe que a Grécia, os povos mais antigos, eles tinham muito, usavam a simbologia. Exato. A escrita era usada muito com desenho. Então, para eles, tinha um significado enorme. Para a gente, assim, ai, que coisa feia, que ridícula, né? Assustadora, né? Como alguém já falou aí. Mas, para eles faziam uma leitura, como você falou para a gente, hoje a gente vê o satélite, vê tudo, vê o mundo todo, vê todo esse processo. É muito mais fácil, né? Uma nova... A nossa concepção das situações são diferentes. Se fosse imaginar hoje, né? Como é que a gente diria no centro, ao redor do trono, seres? Então, a gente imaginaria seres, na nossa visão, né? Até bonitos, celestiais, na cabeça. Na realidade, a Bíblia nos descreve como seres magníficos. Seres magníficos. E vamos olhar essa outra representação deles aqui. Porque continua o verso dizendo, verso 8, cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Então, se você vê em outra parte da Bíblia, fala desse ser de 6 asas. E ele diz, com 2 ele cobria os seus pés, com 2 cobria seu rosto e com 2 voava. Então você vê assim que tem uma utilidade para essas coisas e tem simbologia que nós vamos chegar pouco a pouco a conhecer todas essas simbologias. Mas nesse ponto aqui nós paramos, que ele está mais ou menos ali, está meio fosco, mas o primeiro é como se fosse um leão, o escuro ali no meio como um touro, né, como um boi, o em pé no meio ali como um homem e o último aqui como uma águia. Então essa é a representação. E o verso continua falando, de dia e de noite repetem sem cessar, Santo, Santo, Santo. Eles então são parte do grupo de louvor do trono. Eles estão sempre falando Santo, Santo e cantando Santo, Santo, Senhor Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então esse é o trabalho deles, estarem cuidando do trono e diante do trono. Pergunta? Apenas uma colocação. O leão está relativo ao livro de Lucas, que ele é representado no livro de Lucas como Jesus tem 4 representações no 4. Mateus representado como servo, como homem, como águia, lá em João. Cada um dos evangelhos, Jesus é representado por um desses animais. Representando os 4 evangelhos, como se fossem os 4 seres. Exato. Então nós temos várias simbologias que aprender, né? Então esse é o ponto deles. Então nós já compreendemos até esse ponto, que esses seres estão diante do altar de Deus. E é interessante que, olha só, quanto mais gente apareceu no altar de Deus agora. Tá bom? Já foi enchendo, já está aumentando a nossa percepção do que tem lá. E olha só, os 4 animais estão ali no meio. E diz aqui, na continuação do verso, no verso 9, toda vez que os seres viventes dão glória e honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, quer dizer, eles estão ali para isso, para glorificar a Deus. Irmãos, não tomem, como se diz, lightly, como se diz isso? Não tomem assim, muito fácil, muito sem importância, o louvor a Deus. Se Deus mantém o louvor na frente do seu trono, nos céus, é algo que dá prazer ao coração de Deus. Então dá prazer ao coração de Deus, todos que participam do louvor, que tocam, que cantam, estão fazendo algo que Deus gosta, que Deus recebe com muita alegria. Ficou bonito. Entende? Então, quando a gente participa do louvor, vão participar com todo o coração. Imagine que aqui está o trono de Deus. E nós estamos aqui louvando a Deus diante do trono dele, diante da presença dele. Louvar a Deus é uma das melhores coisas que nós podemos ser. Quer a gente cante, quer a gente toque, quer a gente só participe na congregação, quer projetando o slide, cuidando do som. O que a gente fizer para o louvor de Deus, nós estamos agradando o coração de Deus. Porque essa é uma coisa que ele mantém lá no céu diante do trono dele. Então é algo que ele valoriza muito. Então a gente pode entender isso. E ali estão o trono, vocês estão vendo os raios vindo do trono, e vocês estão vendo os 4 seres ali diante do trono de Deus, adorando a Deus, dando glórias e honra a Deus. Agora sem luz eu fiquei sem dedo. Ok, consegui. Os 24 anciãos se prostram
diante daquele que está sentado no trono e adoram e vive para sempre. Então, vai pensando nessa dinâmica. O que está acontecendo? Os animais estão ali, os 4 seres, estão dando glórias, louvor, santo, santo, santo. Enquanto eles estão fazendo isso, os anciãos que vocês viram sentados ali ao lado, eles se levantam e se prostram diante de Deus, tiram as suas coroas de ouro e oferecem a Deus. Ok? Essa é a dinâmica do que está acontecendo ali diante do trono. E o verso continua. E eles lançam suas coroas diante do trono, dizendo: Tu, Senhor, é Deus nosso, e Deus nosso, és digno de receber glória, honra, poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. E ali diante do trono eles oferecem alguma coisa que é de valor para Deus, que foi Deus mesmo que deu a eles as coroas, pelos seus feitos, pelos seus atos. Eles agora entregam a coroa como homenagem a Deus, como agradecimento a Deus. E o meu ponto final é esse: todos nós vamos comparecer diante do trono de Deus, todos nós, e estaremos um dia cantando louvores. Espero que nós sejamos escolhidos e tenhamos feito por onde para chegar até lá diante do trono de Deus. E quando eu falo feito por onde, não é que as nossas obras vão nos levar, mas nós sabemos muito bem que fazer por onde é decidir, é deixar a fé tomar conta de nós, fazer uma decisão por Deus, realmente entender o propósito de Deus, quem é Deus, e poder estar diante de Deus e receber nossas coroas. O nosso louvor hoje mostra para Deus que nós reconhecemos que Ele é soberano, reconhecemos que Ele tem o direito de fazer o que quiser na nossa vida, com a nossa vida, em que tempo Ele quiser, e também sobre todo o universo, que nós sabemos que Ele é Senhor sobre todo o universo. Então esse é o estudo do capítulo 4, esse é o que nós vemos ali, a sala do trono de Deus. E como eu disse no princípio, a importância disso, a grandiosidade de Deus, o poder de Deus. E nós podemos então entender que quando as nossas circunstâncias acontecem aqui na terra, toda situação de provações, toda situação de tentação, toda situação de, que mais que a gente passa? Perseguição, tudo que venha sobre nós, não é nada. A única coisa que a gente precisa fazer é aquilo que eu sempre falo para vocês. E daí? Se vierem provações, e daí? Se vierem perseguições, e daí? E se vierem tentações, e daí? Eu tenho Deus que me cuida, me protege. A força que eu não tenho, Ele tem. Aquilo que eu não posso, Ele pode. Não tem nada que possa me atingir se eu estiver no centro da vontade de Deus. Se eu estiver envolvida por Ele, nada pode chegar a mim. Então, conhecer a Deus, temer a Deus, é a nossa melhor apólice de seguro nessa vida. Amém. Certo? É o lugar mais seguro que nós temos para estar. Alguma pergunta?